Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host do podcast. Sou o Bruno Quadros, o outro host aqui. Grande satisfação estar aqui com vocês, receber todo mundo nos acompanhando aqui no podcast. E pedir para o Bruno explicar um pouquinho, né, toda a ideia que a gente pensou nesse podcast, que é o primeiro episódio que vocês estão acompanhando aqui com a gente. Bom, gente, é uma satisfação. Estamos começando a realizar aí um sonho, né? Botar esse projeto para rodar. A gente pensou por muito tempo, né? Nós somos da CIA, uma empresa de consultoria que está como nossa apoiadora nesse projeto aqui. Então, a gente já tem várias iniciativas, a gente já fez muita live, muita palestra, já trabalhou lá atrás com alguns podcasts, e aí faz um bom tempo que a gente vinha incubando essa ideia, né? Vinha pensando, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente também, começar a trazer gente para conversar, porque a gente acaba falando só assuntos técnicos, né? Assuntos do agro, assuntos relacionados ao nosso dia a dia. E tem muita coisa que a gente gostaria de explorar, muita coisa que a gente gostaria de trazer. E aí, então, a gente teve, vamos fazer. E a gente chegou no nome de Pé no Barro. Então, a ideia desse podcast aqui é estar trazendo uma série de convidados, gente que trabalha diretamente com o agro, pessoas que botam o pé no barro, pessoas que não põem tanto o pé no barro, como vai ser o nosso primeiro convidado de hoje, mas pessoas que realmente estão ali, estão trabalhando, estão fazendo pelo agro, gente que não está só no campo da teoria, mas está na prática, está ajudando a desenvolver, está ajudando a criar cada vez mais esse nosso meio, esse nosso ambiente aí de desenvolvimento. Bom, falando um pouquinho de mim, aproveitando, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Comecei lá, colégio agrícola, fiz agronomia, depois fui trabalhar, sempre trabalhei na área aí, esse ano fazendo 20 anos já de formado, né? A gente vai perdendo os cabelos, ficando velho, branqueando a barba, então o tempo vai mostrando que a gente está na estrada há um bom tempo. E tenho trabalhado nos últimos anos com consultoria na parte estratégica, na parte de gestão, e nos últimos anos aí junto com a CIA, fazendo todo um trabalho de consultoria a produtores rurais e a empresas do meio. Isso aí, eu sou Armindo Bart, também sou engenheiro agrônomo de formação, sou natural do Paraná, de Mamborê, uma pequena cidade muito forte no agro, né? Meu pai, toda a minha família vem do agro, vieram do Rio Grande do Sul, se instalaram no Paraná, depois acabaram indo para o Mato Grosso. Eu, nesse meio tempo, cresci no meio, né, das duas fazendas da época da família e peguei paixão pelo agro, fiz colégio agrícola também, depois fiz agronomia, fiz toda uma carreira acadêmica, morei até um tempo fora, na França, e depois acabei voltando, eu sempre brinco, né, fui picado pelo mosquito da extensão rural e me apaixonei em estar em contato com o produtor, em levar conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi na academia, que fui preparado muitas vezes para ser professor, acabei indo para o campo, estar em contato com produtores. Nos últimos anos tenho trabalhado também com projetos, eu fiz projetos de fazendas, intensificação de negócios pecuários, integração lavoura-pecuária, e agora estou realizando também um sonho aqui, que é estar participando com vocês do podcast e poder contar a história de pessoas relevantes no agro, como o nosso convidado de hoje. Só antes de apresentar o nosso convidado, já queria convidar o pessoal que está ali assistindo, né, a nos seguir nas redes sociais, as redes sociais do nosso podcast, onde é que vocês quiserem, @Pé no Barro Podcast, no Instagram, TikTok e também no Instagram, TikTok e Facebook, para vocês nos seguirem ali. O programa vai ser transmitido todo ele no YouTube, no nosso canal da CIA Brasil, uma playlist lá, é só você entrar e também acessar o nosso podcast por lá, beleza? Então vamos apresentar o nosso... Tá moderninho até com o TikTok. Viu? Agora estamos moderninho. Então... se enquadrando, né? Vamos apresentar o nosso convidado? Bom, o nosso convidado de hoje é Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, é natural de Quaraí. Tem um monte de coisa, o currículo dele é extenso. Só pelo Quaraí já valeu tudo. Já valeu tudo, né? O Bruno não falou até, o Bruno é de Quaraí também, então tá tudo em casa aqui. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Economia pela mesma instituição, doutor em Economia do Desenvolvimento pela PUC-RS, atua, como eu já falei, na economista-chefe da Farsul, é CEO da AgroMoney também, que é uma assessoria econômica, economista-chefe, recentemente, né, da Ecoagro, professor de pós-graduação, palestrante, podcaster também,
currículo extenso aí do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Antônio da Luz, e obrigado pelo convite. Está estreando no nosso podcast aqui. Obrigado a vocês, Armindo. Estou muito orgulhoso aqui, Armindo, Bruno. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Em primeiro lugar, num programa inédito. Eu não tenho dúvida que será um sucesso. E sempre quem começa tem o ônus de ser o primeiro, né? Porque os outros já pegam o programa consagrado, né? Então, é também uma responsabilidade e agradeço vocês, não só pela CIA, que é uma empresa que eu tenho muito respeito mesmo. Tenho certeza que falaremos disso ao longo do podcast. Eu acho que vocês fazem um trabalho assim, sensacional para o agro gaúcho brasileiro. Mas pelas pessoas de vocês, o Bruno, o Armindo, não tenho dúvida que será um bate-papo muito legal. Já de primeiro, assim, te agradecer, né, cara? A gente sabe que todo esse currículo gigantesco aí, né, que o Armindo falou, essa é a parte que eu digo que está na frente da câmera, né? Tem toda a outra parte do Antônio, do Toninho, que a gente conhece, que eu tenho o prazer, a satisfação de ser amigo desde a infância e amigo pessoal e de poder conviver, né, cara? E esse outro lado que a gente vai tentar explorar um pouco também aqui, esse outro lado humano desse cara. E quando a gente pensou em começar, né, a gente fez uma lista de nomes, né? A gente tem lá uns 60 nomes, assim, mas foi unânime, assim, quem é o primeiro cara? Cara, o primeiro cara tem que ser o Antônio. É ele que tem que ser, porque é ele, cara. É nosso, é o cara do bem, e a gente sabia, assim, que quando fizesse o convite não ia ter dúvida, o problema ia ser a agenda, né? Arrumar dentro da tua agenda. Então, obrigado mesmo, obrigado por acreditar, por disponibilizar o teu tempo, que a gente sabe que é corridaço. Eu não tenho dúvida que aqui nós estamos construindo uma coisa muito legal, uma coisa muito grande. Como tudo que a CIA faz, termina virando gigante depois. Então, eu não tenho dúvida que esse projeto que vocês estão tocando vai se tornar muito grande. E eu aumento a minha responsabilidade de estar aqui com vocês hoje. Não vou nem ficar pensando muito nisso, vou ficar pensando mais nas perguntas, sobretudo as pessoais, porque Armindo e o Bruno conhecem toda a minha vida. O Bruno é meu amigo pessoal, nós fomos colegas desde o jardim da infância, boa parte da nossa vida escolar. Depois, claro, cada um seguiu um rumo, mas mesmo que tenhamos caminhado por rumos profissionais diferentes, nós sempre mantivemos amizade. E nós temos um grupo de amigos muito unidos. E então ele conhece bastante coisa da minha vida. Ainda bem que o podcast dá para fazer, dá para cortar algumas partes, mas também eu tenho medo dos cortes que vão depois para as redes sociais. Mas como eu espero que isso aqui dure e que tu volte várias vezes, fica tranquilo que eu não vou acabar com a tua carreira hoje. Eu vou deixar ela correr mais um pouco. Não, e lembrar que o Antônio também sempre é parceiro dessas iniciativas bem que a gente resolve inovar um pouco. Na época da pandemia, a gente começou com as lives ali, e o Antônio foi um dos primeiros. Me lembra até o Instagram, nós ajudamos a criar o Instagram na época, lembra? Vocês, por causa de vocês, que eu tenho o Instagram. Cara. E o Instagram dele voou de lá pra cá, né? Eu não tinha Instagram antes das lives que começamos com a CIA. Tivesse agenciado ele aí, nós tava bem hoje. Não, tava... Só do Instagram, do que fez de live. E esse eu acho que é um tema legal, assim, pra gente abordar também, né? Essa nova forma de comunicar e de falar, né, Antônio? Mas a gente queria, assim, trazer, vou te cortar um pouco, né, Armindo? Vai lá. A questão da economia, né? Economia e agro. Cara, por que um economista... Primeiro, de onde é que saiu essa ideia de ser economista? Por que um economista no agro? Sempre a gente vê um agrônomo melhorado que está falando, né, de projeção, falando de mercado, sai um pouco para essa área e começa a falar. E talvez tu tenha sido um dos primeiros caras aí, né, pioneiro, assim, economia diretamente aplicada ao agro, uma coisa que ninguém gosta, né, que a gente não gosta, porque a gente é produtor, tu fala muito disso, né, a gente gosta de produzir, é orientado a isso, e aí tu vem fazendo todo esse trabalho aí, né, onde é que... Bom, é uma longa história e inclusive tu faz parte dela. Eu vou contar, tem um episódio de uma pergunta que uma vez eu fiz com teu pai, e que certamente em algum momento isso me ajudou a definir o meu caminho. Essas dão medo. É bom ficar com medo mesmo. Sabe que eu sempre gostei do agro. Nós nascemos numa cidade que vive do agronegócio. Nós sempre enxergávamos as possibilidades da vida dentro do agronegócio. E meu pai, ele arrendava as terras da minha avó, produzia junto com o cunhado dele, com meu tio, e até ele adoecer. E isso pegou toda a minha infância, pegou uma boa parte da minha adolescência. E durante todo esse período, meu pai era pecuarista,
O ir para fora, né, como a gente chamava, ir para a fazenda, para mim não era algo estimulante. Eu não via aquilo algo bacana para se fazer no final de semana, né? Tinha uma concorrência da cidade que era muito mais forte. Mas eu gostava do negócio. Eu nunca olhei os negócios do meu pai como a paixão que ele tinha. O meu pai é médico veterinário. E assim como o pai do Bruno, também é outra coincidência, ele também tinha um escritório de leilões na cidade. E o meu pai, ele via o negócio como uma paixão. O pai sempre foi uma pessoa que comemorava, vibrava com um gado que era lindo, que era isso, que era aquilo. Eu, para mim, eu nunca conseguia ver beleza naquilo. Eu conseguia ver dinheiro naquilo. Eu sempre me importei mais com o lado financeiro, inclusive do negócio dele. E quando nós íamos para a fazenda, enfim, o negócio era andar a cavalo. Eu nunca gostei muito disso. Eu confesso que nunca fui, sempre fui o que lá em Quaraí a gente chamava de mato rengo. Né? Nunca fui um bom... Abobrão, né? Abobrão nunca foi um bom cavalariano. Tem gente que uma vez num desfile de 20 de setembro caiu na frente do palanque que não fui eu. E está nessa sala. Eu imagino, algo... Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Eu sei quem é. Tem os cavalarianos melhores aí que certa vez foi tirar o chapéu na frente do palanque e caiu. Né? Fazer graça, né? Eu não estava... Eu estava assistindo o desfile, que era o meu lugar. Claro. Que era o meu lugar de estar. É, né? outra dica importante, cada um saber o seu lugar, claro, né? a gente saber o nosso lugar do mundo. Então, só que a cidade, ela sempre pulsou muito essas questões agrárias, rurais, as lides de campo e festa campeira e não sei o quê. E isso nunca me faz... O agro não me fascinava por ali. Ele me fascinava pela... eu me lembro quando se dizia Quaraí vive do agronegócio. É isso que movimenta a nossa economia. Isso me gerava uma curiosidade enorme. Eu assim, mas por que isso é assim? O que faz ser assim? Isso foi moldando uma curiosidade em torno das coisas, dos negócios, que foi me trazendo para o lado da economia. E aí depois, no escritório do pai, que a gente começava muito cedo, né? Entregar os boletos lá para os compradores. Depois chegou um determinado momento que eu fui promovido ao cara que fazia o boleto. E ali eu tinha que fazer todas as contas, enfim, trabalhava com os números e fazia todos os fechamentos financeiros. E chegava lá no final do remate e via aquele monte de dinheiro, que para mim tinha muito mais sentido, né? Eu não via o dinheiro, né? Eu via o quanto de negócio tinha sido feito naquele evento. E às vezes tinha feiras e eu terminava fazendo esse trabalho para todos os escritórios. E aí sim, era um volume muito grande. E eu me apaixonava por aquilo. Eu ficava dizendo, poxa vida, esse negócio rola muito dinheiro, esse negócio é muito legal. Depois eu fui me dar conta que tinha coisas que eram muito maiores que aquilo. Para um adolescente, um meninão, aquilo era algo completamente fascinante para mim. E eu acho que foi isso que foi me moldando para querer ser economista. Só que eu podia não ter o gosto das lides campeiras, enfim, mas eu sempre tive gosto pelo agronegócio, pelas pessoas do agronegócio, pela vibe da coisa, pela forma como as pessoas se relacionam dentro do agronegócio. Aquela coisa do olho no olho, aquela coisa do aperto de mão, aquela coisa do estamos acertados. Isso sempre foi uma coisa que me fascinou demais. E depois, na faculdade, já estagiando na Farsul, aí eu tive certeza que o meu negócio era agronegócio mesmo. Inclusive, é natural que ao longo de uma vida profissional a gente tenha oportunidades de experimentar outras coisas, mas eu sempre preferi seguir. Não, até posso falar depois, se for o caso. Mas eu sempre preferi seguir no agronegócio porque no início ele nasceu como uma paixão, mas depois ele evoluiu para um negócio mesmo. Eu estou no agronegócio porque eu acredito no agronegócio. E ser economista do setor que realmente dá certo no meu país, poxa, isso é um privilégio. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouco de país, Antônio, entrando um pouco mais nessa linha do agronegócio mesmo,
como é que você julga que está a situação brasileira frente a essa crise mundial, crise de alimentos, crise financeira, pós-pandemia? Como é que você julga um pouco como é que tá? Como é que a gente se situa nesse ponto? Subiram bastante os custos, commodities deram uma baixada? Armindo, eu fiquei muito incomodado, particularmente fiquei muito incomodado mesmo, assim, de deitar assim, não conseguir dormir, de brabo. Quando o Jorge Viana, presidente da Apex, foi lá na China e falou mal do agronegócio brasileiro. Aquilo me deixou muito mal mesmo, porque é como, imagina que tu tá lá construindo uma parede e aí tá quase no fim, alguém chega e dá um chute na parede e derruba ela sem o cimento ter amalgamado lá todos os tijolos. Isso me incomodou muito, porque isso demonstra que nós não temos noção, enquanto país, da nossa responsabilidade. O Brasil é um país que o mundo espera que ele ganhe uma Copa do Mundo. No que a gente se destaca? Não estou falando das coisas internas, temos um monte de coisa boa aqui dentro. Mas assim, ó, no cenário global, no que o Brasil se destaca? O que ele é favorito? Ganhar a Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, nós ganhamos um protagonismo. Ou já foi, né? Ou já foi. Mas o mundo respeita. O mundo sabe que o Brasil, quando ele entra numa Copa do Mundo, ele mesmo que não esteja lá com uma grande seleção, ele pode ganhar a Copa. E deu. E é isso aí. Só que nós começamos a construir uma outra importância. O Brasil, até 1996, era um país importador de alimentos. Gente, 96 foi ontem. 96 foi ontem. Do ponto de vista histórico, é ontem. À noite, inclusive. E a partir de 97, ele virou um exportador de alimentos. E hoje ele é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ele já passou os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é o país que mais contribui para a alimentação de outros países. Num tempo histórico, onde de cada 3 pessoas na Terra, aliás, de cada 5 pessoas na Terra, 3 moram em países importadores de alimento. E até 2030, a gente estima que serão 4 em cada 5 pessoas no mundo vão morar em países importadores. Bom, tá aí a questão energética na Rússia, na Europa, todo esse problema que deu, né? Imagina isso com alimentos. Ou seja, o mundo está caminhando por uma fragilidade, ele está se colocando numa situação de fragilidade. E aonde o Brasil é o principal pino dessa granada. O Brasil é o pino da granada. Se o Brasil ele resolver explodir tudo, ele explode tudo. Porque nenhum país, tem condições de dar sequência a esse crescimento econômico que o mundo está tendo, porque crescimento econômico, as pessoas, ao saírem da pobreza, irem para a classe média, da classe média para a classe alta, as pessoas se alimentam mais. E se alimentam mais e melhor. E quando nós olhamos a área plantada americana, está parada no tempo. A europeia está parada no tempo. A chinesa, a indiana... Não tem nem muito para onde crescer, né? Não tem. É o Brasil que cresce. O Brasil cresce horizontalmente, o Brasil cresce verticalmente. O Brasil começou com 1, 2, 3 safras dentro de um ano, com uma mega de uma preservação ambiental. Qual é o ponto que eu quero chegar? O mundo depende do Brasil. O mundo depende do Brasil. Assim como o mundo depende da indústria chinesa, goste ou não goste da indústria chinesa, ela é fundamental para que o mundo funcione. Para que nós estejamos aqui gravando esse podcast, está cheio de coisas que foram feitas na China. A China é importante, a indústria chinesa é importante. A tecnologia que os americanos criam, sobretudo na área de TI, o mundo não vive sem isso. Os Estados Unidos é importante para o mundo. Israel, Alemanha, Inglaterra, são países fundamentais para a existência humana. O Brasil é um deles. Só que estes países, como eles são protagonistas há muito tempo, há muitas décadas, a sociedade tem a consciência da sua responsabilidade para com os outros. E terminam construindo políticas e construções, storytellings, que começa lá na escola e que termina no presidente da Apex deles falando as coisas certas. A diplomacia falando a coisa certa. A imprensa falando a coisa certa. Porque eu não estou dizendo que falar a coisa certa é negar
o que nós fazemos de errado. Não é isso. Não é isso. Só que nós temos que dar peso e local para as coisas. Eu posso fazer uma crítica, não tem problema, mas eu não posso fazer uma crítica quando eu saio do meu país. Sim. Eu tenho que fazer quando eu estou aqui dentro. Para as pessoas principal comprador ainda, né? E não para o nosso principal comprador. Então, aquela demonstração, Armin, e aí respondendo a tua pergunta, ela demonstra o quanto nós estamos longe de entendermos a nossa força, o nosso tamanho, as cartas que nós temos na mão nesse jogo. E isto não nos empobrece só por maus negócios que deixamos de fazer, coisas que passamos a aceitar, mas isso nos empobrece intelectualmente, nos empobrece como povo, nos relega a ser aquele país abaixo do Equador mesmo, e é isso aí, acabou. Sabe? Então, o mundo, para crescer, ele precisa do Brasil. O crescimento econômico não se faz sem energia, mas quem garante a paz são os alimentos. Então, se o mundo está enrolado com energia, porque a Europa optou pela uma matriz energética baseada em gás natural da Rússia, e hoje ela está enrolada com a decisão que ela tomou, imagina isso numa proporção muito maior de 5 continentes tendo um problema alimentar. 4 de cada 5 pessoas no mundo vivendo em países importadores. Sim. E o Brasil sendo o maior exportador líquido. Ou seja, nós temos um poder que nós temos que aprender a usar. Ainda não sabemos. Nessa linha, acho que um dos papéis, assim, a gente tentar clarear muita coisa, assim, né? A gente, quando conversava, queria trazer, cara, como é que a gente deixa isso? A gente não sabe em quem esse conteúdo vai chegar, né? A gente sabe que chega em muita gente do nosso meio, talvez chegue alguém fora. E aí, assim, a gente fala muito dentro dessa linha, depois eu quero voltar na parte da comunicação que tu entrou, né? Que é isso, mas quando a gente fala assim, ó, produção mundial, né, até 2050 nós vamos ser 10 bilhões de pessoas e tal. Hoje falta comida, hoje tem gente passando fome. Quando a gente pega estoque, produção de alimento versus o consumo mundial, falta comida, a comida está mal distribuída, ela falta em alguns lugares. Hoje, até quando nós temos comida, vamos dizer assim, se a gente seguir nesse ritmo, se a gente não mudar nada, óbvio que todo dia a gente vem vendo os incrementos absurdos de produtividade que a gente tem no campo, tecnologia que está sendo embarcada, isso todo ano a gente vem safra, super safra, recorde em cima de recorde, né? Exceto quando tem uma parte ambiental. Mas hoje falta comida no mundo? Não falta? Essa comida está mal distribuída? Essa é uma pergunta bastante complexa. Eu vou tentar responder da melhor forma. Eu até sede, eu até sei, depois o papo tá ficando meio sério, eu vou... o que acontece? Não, obrigado. Eu não acho que falte comida no mundo. Nós temos comida suficiente para todas as pessoas que estão dispostas a pagar pela comida que tem. Porque, ou seja, isso não quer dizer que não tenham pessoas que passam fome. Existe fome. Existe fome no país que é o maior exportador de alimentos do mundo. No país que mais contribui com a alimentação dos outros, falta comida. Mas falta comida no supermercado? Não. Falta nos armazéns? Não. Na pandemia, quando as prateleiras se esvaziaram no mundo inteiro, faltou comida no Brasil? Não. Então não falta comida no Brasil. Higiênico, né? Porque o pessoal correu. Não, e bem lembrado, o pessoal tentou fazer faltar comida e nem assim faltou, né? Exato. Ou seja, não falta comida. O que às vezes falta é renda para as pessoas comprarem comida. E a renda é um processo que vem do crescimento econômico e não da produção de alimentos. Ninguém produz nada de graça. Nada. Ninguém produz nada de graça. Todo mundo vende ou o seu produto ou o seu trabalho. Então, a nossa forma de contribuir com uma melhor alimentação do planeta é produzindo mais, mas vendendo esses produtos. Se nós quiséssemos doar a comida para que o brasileiro não passasse fome por 1 ano ou 2, seria só isso, né? Porque nós não conseguiríamos seguir produzindo. Não é sustentável, isso é um sonho, né? Então, eu te diria que não falta comida, falta renda para comprar comida em muitos lugares do mundo. E o crescimento econômico vai fazendo com que esse número de pessoas que não têm renda seja diminuído. Se nós olharmos o mundo em 1990, tinha muito mais pobres
e miseráveis do que tem hoje. Só a China, no momento que ela adotou esse regime comunista de governo, mas absolutamente capitalista e selvagem, inclusive, no mercado, todo ano ela bota o equivalente a uma Argentina na classe média. Ou seja, são estômagos adultos que aumentam a sua renda e convertem aumento de renda em demanda de alimentos. E isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Estão só começando a experimentar, né? Isso é só o começo, porque a China ainda tem muita coisa para fazer. Depois tem Índia, tem toda a ASEAN lá embaixo. Ou seja, o nosso futuro está garantido. E aí eu ia entrar num tema que virou polêmica, né? Uma história. Tu faz, sei lá, quantas palestras por ano, entrevistas, e tu deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e tu fez um comentário lá, né? O que eu te pergunto assim, tu é um cara que te expõe muito, porque tu tá falando, tu tá na mídia, tu tá sempre... Tá sempre... O tribunal do WhatsApp da rádio, ela não para nunca. Sujeito a ser cancelado a qualquer momento. E aí tu fizeste um comentário desse que tu falou, né? China e Índia, tu disse assim, a China paga o meu salário e a Índia vai pagar o salário do meu filho, né? Do Enzo, que vai nos assistir. E que custa caro esse guri, né? Não é barato. Nossa, se custa. Então... Por isso que eu tenho só um, né? E foi assim, tu tomou um pau no Facebook, no Instagram. Coisa mais linda. Cara, como é que é lidar com isso também? Porque, assim, ao mesmo tempo que tu tá defendendo, e depois nós vamos falar um pouco do teu trabalho na Farsul, né? De também ajudar uma entidade que tem o seu papel político nessa defesa. Tu tem números, tu tá embasado, e aí tu toma esse pau. E aí eu já vou juntar com outra, que é assim, tu tá falando assim de renda, de ter mais renda. E aí nós estamos escutando a todo momento que exportar vai deixar mais caro a comida, e se deixar a comida mais cara, nós vamos passar mais fome dentro do Brasil. Então essa é a parte mais difícil do trabalho, não tenha dúvida, é lidar com a comunicação, porque a comunicação não é sobre o que a gente fala, é sobre o que as pessoas entendem. Então nós temos responsabilidade pelo entendimento das pessoas. E quando nós estamos aqui entre três conversando, eu estou vendo cada um de vocês, estou vendo as reações de vocês, eu sei se vocês estão me entendendo ou não estão me entendendo. Mas todas as pessoas que estão nos ouvindo nas plataformas de podcast ou estão nos vendo no canal do YouTube da CIA, eu não consigo ter essa percepção. Então, torna difícil. Soma-se a isso, e talvez mais importante ainda, é o fato de que tem pessoas que odeiam a Farsul, odeiam o agronegócio. Entendem a Farsul como um representante de algo que elas odeiam. Então, se eu for para a Rádio Gaúcha contar a história de como que salvamos uma pessoa num hospital, vai ter gente que vai criticar por causa que somos nós. Então... aí a gente precisa, a primeira coisa, aprender a filtrar e saber o que a gente deixa afetar o nosso dia e o que a gente não deixa afetar o nosso dia. Isso é uma coisa que não me afeta no meu dia. Eu sei que não foi fácil, não foi no primeiro dia, não foi na primeira vez, mas essas coisas não me afetam mais. Há muito tempo. Eu me preparei psicologicamente para o que eu ia enfrentar, porque é dureza. É dureza. Claro que é dureza. Nós vivemos num país que não está polarizado agora, ele sempre foi polarizado. Talvez seja um pouquinho pior, mas ele sempre foi polarizado. E as pessoas do outro lado, digamos assim, elas são implacáveis, assim como os do nosso lado também são implacáveis com o outro lado. Então, a gente tem que saber o quanto a gente quer se deixar afetar por essas coisas. E eu sempre me baseio em números, eu construo os meus entendimentos e os meus raciocínios em cima de números. Então, pode não concordar com a minha interpretação deles, mas eu jamais vou ser acusado de desonestidade intelectual, coisa do tipo. Não, eu estou usando os dados que estão aí. Pode não gostar deles, mas são eles. Então, quando eu falei nesse episódio, muitas pessoas entenderam da seguinte forma: está desvalorizando o teu país, né? E não é isso, não era esse o objetivo. Eu estou valorizando os outros. Eu estou dizendo que a China tem um papel super importante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Gosta da China, não gosta da China, azar é o seu.
Ela é importante para a gente. A gente depende deles. E eles da gente. E eles da gente. Então, se nós temos uma dependência mútua, é importante que haja respeito e que hajam bons acordos. E eu quis dizer que a Índia é um país que eu tenho observado, e eu estudei muito desenvolvimento econômico na minha vida. A Índia está entrando num processo de rampagem, que vai aparecer mesmo daqui a uns 10 anos. Está acontecendo com a Índia o que aconteceu com a China ali no meio dos anos 90. A China, no meio dos anos 90, não era nada. Quando o Japão... Quando o Japão era grande economia. Aham. O que acontece? O cara começa a crescer 10% ao ano. Só que ele cresce em cima de uma base tão pequena que 10% não muda nada. Sim. Só que esse negócio vai crescendo em cima de uma base cada vez maior, que chega uma hora que aqueles 10% fazem um impacto global muito grande. Eu vou tentar dar um outro exemplo para as pessoas entenderem. Pegar um país consolidado, Estados Unidos. Mais ou menos, tá? Grosso modo. Quando o PIB dos Estados Unidos cresce 3%, o crescimento absoluto deles, de 3%, é como se o Brasil crescesse 30%. Imaginem se o Brasil crescesse 30% num ano. 30% num ano, gente. Sim, tá louco. Bom, imagina o que ia acontecer, digamos que a gente conseguisse, né? Imagina o upgrade tecnológico, infraestrutural em todos os sentidos, energia, estradas, logística de uma maneira geral. Enfim, imaginem a explosão que tem que ter o Brasil para crescer 30%. É os Estados Unidos crescendo 3%. Por quê? Porque a base de crescimento, a base sobre a qual ela está crescendo aqueles 3% é enorme. A Índia, ela tem uma base pequena, mas daqui a uns anos ela não vai ser tão pequena assim. E daqui, sei lá, uns 10 anos, eles vão estar no patamar da China do início dos anos 2000, que daí a gente já começa a enxergar. Sim, A gente já começa a sentir. E ali na ASEAN, que é o sudeste asiático, aquele monte de ilha lá, ele tem 800 milhões de pessoas. Também passando por esse processo, até à frente da Índia, diga-se de passagem. Ou seja, o que eu estava querendo dizer para as pessoas é que fora do alcance dos nossos olhos, existe um crescimento econômico que nós brasileiros não estamos acostumados a ter, e que se nós tivermos um pouquinho de inteligência, não precisa nem ser muito, mas se tiver um pouquinho de inteligência, nós conectamos a nossa economia nessas economias que estão crescendo muito. Para quê? Para que a gente cresça também. Para que eles nos puxem no crescimento. E qual é o cabo que nós podemos usar para plugar? É o agronegócio. Então, o que eu, pelo menos, tentei dizer para as pessoas era isso. E, aliás, tentei não, foi isso que eu disse naquela entrevista. Só que o corte... só que o que a pessoa quer ouvir, as pessoas triam que ela vê, porque a pessoa que não gosta da Farsul, a pessoa que não gosta do agronegócio, não gosta do que eu estou ali representando, ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Ela está procurando alguma coisa para criticar. Sim. E eu disse e repito, a China paga o meu salário e a Índia vai pagar o salário do Enzo. E já que a gente está falando de comunicação, e tu tá nesse não digo dilema, mas nesse desafio, né, direto de entrevistas, como é que a gente consegue explicar de uma forma mais amigável o quanto o agronegócio é importante para a economia? Porque eu vejo, digo com meus familiares que não são tanto do agro, volta e meia eu falo, e sempre vem um pouco daquele discurso já meio pronto, ou que as pessoas estão acostumadas enxergando meio que o produtor, por exemplo, é meio vilão, ou como é patronal, está explorando o funcionário, está explorando desmatando, tem toda aquela conversa. E eu vejo que a gente tem avançado, mas rebatendo um pouco. Trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão. Agora tá, né? Mas eu vejo assim, a gente tem avançado, tem melhorado, mas ainda muito combativo, muito agressivo, que muitas vezes isso ajuda, mas por outro lado também cria um pouco de aversão. E como é que a gente faz para tornar, esse exemplo dos Estados Unidos, ou até o próprio europeu, quando eu morei lá, o pessoal tem orgulho do pessoal do campo, que trabalha, que gera riqueza, que coloca o alimento na mesa. E a gente não tem toda essa clareza. Como é que a gente quebra e faz com que as pessoas entendam isso? Vamos lá, pega um europeu, né? Sei lá, vou pegar um francês. Se tu for falar com um francês dentro da França sobre os problemas da França,
Ele vai botar defeito em todos os franceses, de cada região. O problema é o município do lado, a região não sei o quê, porque os caras de Paris não sei o quê, o sul é que é bom, os de Paris acham que o sul é o problema. E assim eles vão se matam. Aí tu que é um estrangeiro ali, tu pede a palavra. Eu também acho ali que aquele pessoal do sul é ruim. Tu não tem nada, não é ruim coisa nenhuma, são muito bons, nós franceses. Ou seja... Isso aí é que nem brigadeiro irmão, né? Não te mete porque tu vai acabar apanhando. Exatamente. Bela definição, Bruno. Nós não temos isso. Aqui, se alguém vem falar mal do Brasil, a gente acha legal isso. A gente acha bacana. E ajuda a bater. Ajuda a bater. Então, não sei se isso vem da nossa síndrome de vira-lata, não sei por quê. Eu acho que é porque o Brasil nunca foi relevante, né, em outra coisa que não fosse o futebol de 4 em 4 anos, e uma coisa que realmente é relevante economicamente no agronegócio, mas é uma coisa recente. Nós não temos muitas gerações acostumadas com isso. E, Armindo, é muito difícil nós conseguirmos convencer as pessoas. A nossa guerra, ela é inglória, porque tu tem ali uns minutinhos no rádio, na TV, sei lá no quê, e aquela criatura tem anos e anos de material escolar enviesado, e de discursos horrorosos da escola. A gente sabe bem, todos nós passamos pela escola, a gente sabe como é que funciona. Muitos de nós, muitos daqueles que estão nos ouvindo e vendo, têm filhos na escola e sabem do que eu estou falando. É difícil competir com isso. Difícil. É difícil competir com uma parte da imprensa que tem um entendimento muito deturpado da realidade. Então, ao ponto de que um Jorge Viana, presidente da Apex, vai ao nosso principal comprador, diz aquele monte de bobagens e não é demitido. Gente, isso num país sério, esse cara ele não seria só demitido, ele seria execrado da vida pública. Nem a mãe dele ia votar nele. Porque isso é inaceitável. Mas aqui é aceitável. O cara continua no cargo, tudo certo. Sabe? Foi um equívoco. Ninguém deu peso. Foi mal interpretado. Ninguém deu o peso que esse assunto merece. Sabe? Isso é uma coisa horrível o que foi feito. Então, é difícil competir de maneira tão desigual como acontece. Mas agora, a gente precisa fazer a parte da gente. E eu acho, aqui não quero puxar brasa pro assado da Farsul, mas eu acho que a gente faz a nossa parte. Com o orçamento que a gente tem, com os espaços que a gente tem. Eu sempre brinco, né? Acha que a gente se comunica mal, então tu faz o seguinte, pega um ano de jornal. Todo ano, vai lá e recorta as matérias que saíram de agro, que tiveram como fonte a Farsul, e pega das outras entidades, pega da Federação da Indústria, pega do Comércio, compara. E depois tu compara o nosso orçamento com o deles. Vai ver como é que a gente se vira com conteúdo, né, com dinheiro. Então... Também a gente vai falar um pouco, né? Além disso, a gente acaba convivendo um pouco, não muito, mas acaba convivendo, e vê muito o trabalho de vocês de bastidor, né? Não esse trabalho, não essa notícia que está ali no jornal, está na mídia, mas tem um trabalho de vocês de bastidor que é evitar que algumas coisas aconteçam, né? Coisas absurdas que durante todo dia tem alguma reunião, tem alguém envolvido, porque é uma proibição de uma pulverização aérea, proibição de determinado produto, é uma legislação, é um entendimento do novo, né, sobre a legislação. Então tem um trabalho muito forte assim de bastidor da entidade. Bastidor não, né? Bastidor para quem está do outro lado e não está vendo. Que é não deixar com que muitas coisas aconteçam. Né? Porque depois que as coisas acontecem, a gente vê. E aí é outra que eu me lembro de tu comentar assim, cara, quando sai alguma coisa na 0 hora, tu tem que ver o que acontece com o meu telefone e meu WhatsApp. Todo mundo liga, vai lá e rebate lá, porque essa talvez seja a ponta, né, do iceberg, mas tem muita coisa antes que vocês bloqueiam para que não aconteça. Né? As pessoas elas não têm ideia a quantidade de coisas que não acontecem. O trabalho de bombeiro, né, ele é necessário. Mas o prevenir o incêndio também é muito importante. E isso se faz bem. Nós temos várias áreas temáticas na Farsul que fazem isso. Na parte política, isso é muito importante. A parte ambiental, lá, o Luiz Fernando, a parte ambiental, lá, agora a Paula Hofmeister. Antes nós tínhamos o Marcelo Camardelli, o Condorelli antes dele, o Domingos, que está à frente dessa área hoje em dia. Na parte, mas principalmente na nossa área também, obviamente, parte jurídica, mas principalmente na parte política.
e aí onde entra muito a diretoria, o presidente, isso tem um papel muito grande de não deixar os problemas surgirem. E muitas vezes, e essa é a parte ingrata, né? As pessoas não ficam sabendo. Mas elas não têm que ficar sabendo mesmo. Se elas vão ficar, porque se o custo das pessoas ficarem sabendo é ter acontecido. E não tem como a gente ficar contando história. Não é para isso que existe a entidade. E tem aquelas coisas que a gente faz que é óbvio que a gente fica louco para contar para todo mundo, mas não pode. Porque se tu trabalhar esse assunto na mídia, vai dar zebra. Vão se movimentar outras forças da sociedade que são antagônicas e nós vamos terminar perdendo. Então, às vezes, a vitória ela vem no silêncio. E uma coisa que na ForSul sempre se fala, né? É o que a gente quer. A gente quer palco ou resultado? Quer resultado. Então, vamos atrás do resultado. Então, se as pessoas vão ficar sabendo, se vão valorizar, se não vão valorizar. Depois sempre aparece um monte de gente se candidatando, a mãe, a pai. Se for, só tem pai de filho bonito, né? Filho feio ninguém quer ser. Aí quando é bonito, todo mundo aparece. O Chardon tem uma frase boa, ele diz que a ForSul ela não é um guarda-chuva, é um guarda-sol, assim, que fica um monte de gente embaixo. Mas é claro, mas esse é um trabalho muito relevante, é um trabalho de enterrar cano. Que as pessoas não veem, não valorizam, mas ele é muito importante. Nós estamos gravando esse podcast aí hoje, dia 11 de abril. Isso deve ir ao ar agora até o final do mês. A gente acabou de completar 100 dias do governo Lula. Tá? E qual é a tua leitura nesses 100 dias, né? Já que estamos falando de coisa polêmica aí, para dar uma... qual é a tua leitura, qual é em todo, né, num viés econômico amplo, mas também puxando nessa leitura para o agro aí. Como é que tu tá enxergando isso? Esses primeiros 100, né? Eu tenho uma cola aqui, tá? Mas a impressão que eu tenho é que já fazem 100, que já fazem 1000? Que já fazem 1000 ou mais, né? Que nós estamos com esse novo velho governo. Porque é um novo velho, né? Lula está no seu 3º mandato. 210 milhões de brasileiros e a gente precisa que uma pessoa nos guie por 3 mandatos. Né? Que falta de opção, né? Num país de tanta gente. Bom, eu não vou achar aqui minha cola, mas enfim. Eu acho os 100 primeiros dias de governo muito ruins. Tá? O primeiro governo Lula foi um bom governo do ponto de vista econômico, quero deixar bem claro isso aqui. E aí também vai ter um monte de gente que vai ficar bravo comigo. Enfim, mas isso é assim mesmo. Eu sempre soube que tu era. Melancia. Eu acho que o primeiro governo Lula foi um bom governo, do ponto de vista econômico. Sim. Tá? No resto... pode não ter sido. Acho que no ponto de vista do agro porque também aproveitou uma onda, não aproveitou a onda, não, ele aproveitou acontecendo, aproveitou onda, só no Bruno. embalo. Aproveitou onda. Só que assim, ó, a onda vem, eu pego se eu quero. E eles optaram pegar. Então, eles foram felizes. E acho que no agro também foi muito bom. Vamos lá. Os CRAs, que hoje sustentam o agronegócio, foram criados lá, pelo Roberto Rodrigues. Né? Seguro Rural, governo Lula, Roberto Rodrigues. Transgênicos. Também. Foi bem nisso ali, bem em 2002, 2003. Então teve um monte de coisas boas que aconteceram no agro, aconteceram na economia. Na economia lá tinha o Antônio Palocci, que é médico, mas ele se assessorou de caras muito bons na economia. E caras que ele não fazia nada sem consultá-los. E fazia exatamente o que recomendava a técnica, a ciência. E o governo, ou seja, isso foi uma escolha, porque a demanda do PT não era aquela. Nós estamos vendo isso agora de novo. A ideia era se fazer coisas mais alinhadas à agenda do partido. E foram tomadas medidas totalmente diferentes daquelas que eles pregavam. E o Brasil foi bem, o Brasil cresceu, o Brasil aproveitou a onda, né? O que é essa onda? Ali no último governo do Fernando Henrique se organizou a economia brasileira. O primeiro governo dele, o real se cacifou,
né? O real foi criado no governo Itamar, mas depois o Fernando Henrique foi o cara que não só incubou, era o ministro da Fazenda do Itamar, mas ele fez o real funcionar. E depois do seu segundo governo, ele criou as estruturas do tripé macroeconômico, que é uma coisa básica que qualquer economia tem que ter. Metas para resultado fiscal, metas para resultado monetário e câmbio flutuante. E o primeiro governo Lula manteve aquilo intocado. E cumpriu meta de inflação, cumpriu meta de superávit, fez tudo, a economia cresceu, tudo certo. Aí, bom, teve um monte de escândalo, mensalão, aquelas coisas todas, mas isso não é a área econômica, tá? Isso é a parte política. Teve um monte de retrocessos na parte ambiental, teve uma série de outros na parte de educação, mas eu estou falando exclusivamente da área econômica. Depois veio o segundo governo Lula, que é onde as coisas começaram a ir mal. Onde, quando saiu o Palocci teve aqueles probleminhas ali, que ele se confundiu com o dinheiro que ele achava que era dele, não era. Aí, caseiro, né? Mas ele caiu mesmo, não foi por isso, né? O Brasil é fogo, né? Todos nós sabemos que caiu o Collor, né? Porque ele se enganou de irmã ali, deu um problema ali, terminou, né? Achei que era minha mulher, mas era do meu irmão. Isso acontece, né? Não foi pela Elba. Não, não foi pela Elba, foi por outra coisa. Foi por uma traseira, mas não era de Elba. E o Brasil, isso é um suco de Brasil, né? E o Palocci não caiu por causa que ele se enganou ali, que um dia abriu um paletó, caiu 100 milhões de dólares. Uma coisa que acontece, qualquer um de nós um dia está ali. Quem nunca chegou assim para pegar um casaco no guarda-roupa e caiu um monte de dólar, né? Todos nós Quem não tem 50 milhões no apartamento. Quem é que não tem? Exato. Quem é que não tem isso, né? Mas ele caiu mesmo porque ele mexeu no sigilo do Francenildo, que era um caseiro, que era um caseiro de uma casa lá de, digamos, como é que eu posso dizer, uma casa de entretenimento adulto, noturno, onde era bastante frequentado por uma série de políticos, e eles faziam, e empresários, e empreiteiros, e ali é que deu o problema. E aí veio o Guido Mantega. E o Francenildo era boa gente? Boa gente. Se dava bem com né? E aí veio o Guido Mantega. O Guido Mantega, ele é um economista que, se nós tivéssemos, a nossa carteirinha de economista tivesse pontos que nem tem as carteiras de motorista, ele já tinha perdido o direito há muito tempo, né? E ele começou a estragar a estrutura da economia, quando ele criou a contabilidade criativa. Ou seja, nós seguia fazendo superávit primário, mas fake. E aí depois veio a Dilma, e aí aí deixaram o boi correr com as cordas, né? Nós tivemos não só mais fake, nós começamos a fazer déficit mesmo, né? E pedalada, etc. E deu no que deu, maior depressão econômica da história do Brasil, maior índice de desemprego, inflação de 2 dígitos, foi um desastre. Eu conto fazer esse... 2014, eu morava em Curitiba na época, tu fosse lá, alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim, tava lá e a gente se encontrou conversando e tal, e saímos para jantar. No outro dia disse assim, te prepara porque tá vindo uma crise econômica absurda, vai vir no Brasil aí. Estoura em 6 meses, 8 meses, que daria 2015, isso aí, se eu não tô enganado na data, assim. Mas eu me lembro disso assim, me lembro até mais ou menos o lugar, assim, eu digo, cara, mas como? Como que vai vir? Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tem dinheiro a rodo, tá todo mundo comprando carro novo, tá todo mundo, né, tá todo mundo consumindo, o país tá mil maravilhas, tá andando aí, olha aí, onde a gente olha, né, Curitiba é uma cidade pujante, assim, uma cidade grande e tal, pra mim sabe, do Paraná, e eu digo, dá uma olhada na rua aí, cara. Aí disse assim, gordo, né, quando me chama, diz, cara, a economia não erra. Tem alguns indicadores aqui que já estão mostrando. Eles podem demorar um mês mais ou um mês menos, ou tal. Isso vai acontecer. Porque isso, não me lembro os indicadores, né? Tu me deu uma série de coisas assim. Isso vai vir. Daqui a 6 meses, 8 meses e tal, vai acontecer. E aí depois ainda tu me disse, e assim, para fechar, assim, tu acrescentou ainda a cereja de bolo, né? Que era a questão da presidente Dilma mandando na economia, né? Acima de tudo isso, né? O porquê, que eu perguntei por quê. Cara, por isso. Aí eu me lembro até
depois daquilo ali, né? Não sei, no mesmo dia, outro dia eu liguei pro meu irmão, disse, cara, te prepara que o bicho vai pegar. Assim, tá louco, não, aqui tá bom, tá andando. O Toninho falou que tá assim, 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 assim. E acabou que aconteceu mesmo, né? E aí é o que tu repete sempre, os números não mentem, a economia... Não, a economia, ela é que nem um navio. Para quem sabe, né? Ela é que nem um navio, né? E nós, o economista, ele não é um oráculo, né? Tem gente que confunde, acha que a gente adivinha, ninguém adivinha nada. A gente olha para os indicadores. A parte é preço de soja, arroz e boi gordo é depois, é no final. Tá agora. Bom. Vamos nos preservar. Depois né? nós vamos... Então, eu acho que daqui a pouco eu vou começar a beber antes. O fato é que a economia é que nem um grande navio, né? Ele demora para embalar, mas depois que embala demora para frear. Então, a gente, quando começa a tomar medidas erradas hoje, elas vão estourar lá na frente. Você tem um monte de... Não vou aqui cansar os ouvintes com essas histórias, mas só para dar um exemplo, né? Uma decisão que o Copom toma, o Comitê de Política Monetária, ele toma, ela será 100% integralizada na economia entre 9 e 12 meses. Uhum. Só para nós termos uma ideia. Então, hoje, né, nós ainda estamos sentindo os efeitos dos juros subindo e não do juros estável em 3,75. Tanto que as decisões do Copom, elas olham para uma coisa que a gente chama de horizonte relevante das expectativas, que são mais ou menos uns 6 trimestres para frente. Ou seja, o Copom decide hoje sobre juros para o que está sendo olhado daqui 6 trimestres. Então, por quê? Porque a economia tem essa dinâmica. Então, quando se começa a fazer muita besteira, a gente sabe onde isso termina. Hoje mesmo, e aí voltando para a questão dos 100 dias, né? O governo, os 100 primeiros dias do governo Lula são muito parecidos com o final do segundo governo dele e o governo Dilma. Uhum. Gastando bastante. Nós tivemos o pior fevereiro dos últimos 26 anos em termos de déficit fiscal. Uhum. Toda vez que o governo gasta mais que arrecada, ou que gasta tanto mais que arrecada ao ponto de gerar um desequilíbrio macroeconômico, a consequência é a inflação. Uhum. Isso acontece, e a gente sabe, nós economistas sabemos isso, desde 300 anos depois de Cristo. Nós vemos colecionando isso, país a país, região, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, hoje, os 100 primeiros dias do governo, ou seja, é um período muito curto, dá tempo de mudar. Só que se o governo continuar com esse tipo de qualidade de decisões econômicas, então logo eles, né, que defendiam toda a ciência, viva a SUS, viva isso, fazendo coisas absolutamente contra o que a ciência econômica recomenda, né? Eles estão lá tocando a economia nos 100 dias abaixo de kit Covid. Cloroquina, essas coisas. e chá, essas coisas não dão certo. Sim. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ter uma crise de crédito, que vai ser o primeiro problema que esse governo vai enfrentar. Isso que eu ia falar, já que a gente está falando de crise de crédito, entra muito em relação à taxa Selic também, um pouco... Não diretamente, mas pelo dinheiro tá caro, né? Não de dinheiro disponível, mas o dinheiro tá caro. Tem toda essa polêmica em relação a que o governo tem pressionado o Banco Central a baixar a taxa de juros, porque baixando a taxa de juros a gente vai estimular o dinheiro e com isso a economia tende a girar melhor, ou a arrecadação pode ser melhor. Dizendo até, por exemplo, que a dona de casa não está preocupada com o valor do produto e sim com o valor da parcela. E aí com juros muito altos acaba... Vi alguns influentes do governo falando isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, essa relação, porque para o agro, querendo ou não, o dinheiro mais caro também sofre em relação a valor de parcela, a compra de maquinário, o crédito fica um desafio maior, né? Já que o agro também depende bastante desse dinheiro. Qual é a dose do remédio, qual é a dose do veneno? Exato. Né? Porque tem a inflação também para controlar, porque é sempre um balanço entre os dois, né? Então, sim. A economia ela é como um cubo mágico, né? Esses que a gente gira, assim, tenta fazer as 4 faces ficarem alinhadas, né? Eu sempre tenho que entender que uma coisa vai gerar o efeito que eu quero e uma série de outros efeitos colaterais, né? E a gente tem que ir lidando com essas coisas. Os juros são a cura para a inflação. Ponto. Aqui, em qualquer lugar do mundo, é assim. Juro não é para fazer maldade. Juro não é para prejudicar a economia. Juro não é para dar dinheiro para banco. Não é. Isso é besteira.
olhem os resultados dos bancos com os juros, quando os juros estão altos, e olhem quando está mais baixo, e vejam se isso faz sentido, se não faz o menor sentido esse argumento. Ademais, né, quando os juros sobem, o patrimônio líquido dos bancos cai, porque, enfim, eles estão cheios de título público, que é marcado a mercado, o juro sobe, os títulos que eles tinham perdem valor, cai o PL do banco, eles vão ter menos dinheiro para emprestar. Muitas vezes, eles só de cair o PL deles, eles já ficam fora da margem de segurança, o Banco Central tem que ir lá intervir, Portocred, BRK Financeira, aconteceu tudo isso esse ano. Os 5 bancos americanos lá, por que eles foram para o brejo? Por causa disso que eu estou falando. Sobe o juro, os títulos que eles já têm são marcados a mercado, caem, o PL cai e os caras ficam lá com a cabeça de fora de onde podia. Tem que ter uma intervenção. O Credit Suisse, 167 anos, foi para o saco também. Ou seja, juro alto não é bom para banco. Bom, mas então é bom para rentista. Não, não é bom para rentista. Só para rentista burro que não sabe investir. Não é. O melhor investimento que tu faz é em empresas que te geram renda. Nada se compara com isso. Nada, nada. Tu nunca vai ganhar em título público o que tu pode ganhar investindo em empresas, em negócios reais, em tempo de economia boa. Então, o juro não é bom para ninguém, mas ele é um remédio. O antibiótico também não se deve tomar. Só quando tem uma infecção, correto? Tem que tomar quando tem uma infecção. Então, o juro, e a determinação da taxa ideal de juro, ele é feito por um modelo econométrico, um modelo matemático, que no Brasil a gente chama ele de samba. Ele, embora seja samba, ele é enfim, a sigla de um nome grande em inglês. Mas nós temos um modelo econométrico que a gente vai alimentando ele vai dizendo qual é a taxa de juros ideal para fazer a convergência da inflação, etc. Mas voltando, economia é um cubo mágico. Para botar a inflação em 2023 dentro do centro da meta, a inflação, e o Roberto Campos Neto disse isso, é 26,5%. Tinha que ser. Sim, eu vi isso. Que, aliás, o Tribunal da Internet o massacrou, voltando lá para o início do podcast, né, Bruno? Mas o que ele estava dizendo estava certo. Para que haja uma convergência instantânea, precisa subir para 26,5%. A economia aguenta? Não aguenta. Aí sim é um problema gigantesco, né, Diego? Só que acontece o seguinte, a inflação ela é um desequilíbrio macroeconômico entre demanda agregada e oferta agregada. A oferta agregada é o PIB real, é tudo que a gente produz de bens e serviços ao longo do ano. A demanda agregada é o consumo das famílias, são os investimentos, são os gastos do governo e as exportações líquidas, exportação menos importação. Então, isso é a demanda agregada. E elas se encontram num determinado ponto. Se elas se encontram em determinado ponto, tem um ponto onde ela é uma é idêntica à outra, certo? E aí é zero, teria inflação zero. Não. Aí eu tenho um determinado nível de inflação neutro. A inflação está parada, ela não está. O zero é a volatilidade, ela não varia ali, ela fica estável naquele ponto. Então, à medida que eu vou dando choques ou não. Que esse ponto pode ser uma inflação de 10%, 5%. Pode. E aí cada um vai achar o país, o seu. Por isso que cada país tem sua meta. Por isso cada país tem sua meta. Até dobrar. Se não tiver a meta, dobra a meta, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Quando eu aumento a taxa de juros, eu estou recuando a demanda agregada para um nível mais baixo, que vai ter um novo ponto de encontro com a oferta agregada num nível mais baixo de preços. Logo, eu puxo a inflação para baixo. Só que, então é para isso que eu aumento o juro, para diminuir o consumo das famílias e diminuir investimentos. Só que eu tenho uma política fiscal. A política monetária vai mexer em consumo das famílias e investimento. Só que a política fiscal vai mexer nos gastos do governo, que também faz parte da demanda agregada. Então, o que acontece? Quando eu aumento os juros e o governo segue gastando de maneira desequilibrada, ele está fazendo o efeito contrário. Ele que está, na verdade, puxando a inflação para cima, que é o que tu estava dizendo agora há pouco. É como eu estar com um rodo secando um piso molhado e um desgraçado na ponta lá com uma mangueira. Né? Eu não consigo fazer nunca. Então, ou seja, o que se faz em tempos de inflação? E nós estamos vivendo inflação no mundo. Os Estados Unidos maior dos últimos 40 anos, a Europa maior dos últimos 50 anos. Isso é reflexo da pandemia, dessa impressão dos de dinheiro... gastos dos governos na pandemia, que foi algo absolutamente necessário, mas com efeito colateral muito forte. Inflação.
Os governos gastaram além do equilíbrio macroeconômico, gerou inflação, o que a gente sabe desde 300 anos depois de Cristo que vai acontecer. Então, hoje, nós temos no Brasil uma política monetária restritiva e uma política fiscal expansionista. O que vai fazer? Qual é a consequência disso? Demora mais tempo para baixar juros. Sim. Se a política fiscal ela convergisse com a política monetária, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo, ligeiramente racional, é isso que acontece. Como é que eu corto isso, se é possível? Como é que eu corto isso, se é possível, e trago isso para dentro de uma lavoura, vamos dizer assim, para dentro de algum negócio, no sentido de... vamos dar uma viajada. Tá falando que o governo segue gastando muito. Então, assim, digamos que os meus custos seguem aumentando na lavoura e eu não estou tendo receita ou não estou fazendo do mesmo nível. Eu posso fazer esse tipo de comparação ou tentar trazer isso para dentro? O que vai acontecer com essa propriedade? O que vai acontecer com o país? A inflação ela acontece no terreno macro, né? Não no terreno micro. Agora, nós temos consequências que dá para fazer comparações, sim. Quando o governo, para gerar esse gasto, ele tem como consequência também o aumento do endividamento público, né? E quando eu aumento o endividamento, eu aumento também o risco do país. Além de pagar mais juros, e qual é o grande problema de pagar mais juros? Quando um governo gasta mais do que ele arrecada, ele deixa um legado para as gerações futuras, um legado negativo. Porque as gerações futuras vão ter que pagar mais impostos para pagar mais juros. Uhum. E esse dinheiro podia estar indo, ao invés de pagar juros, para mais educação, para mais saúde, para mais segurança das pessoas que vêm. Então, uma gestão fiscal equilibrada, ela é também uma forma de respeito com as gerações futuras. Então, por isso que nós, economistas, somos tão chatos com essas questões fiscais. Porque, às vezes, o governo, o cara chega de líder, né? Vou pegar esses 4 anos e vou botar para derreter. Sai bonito na foto. Exato. Sou querido E como nós não ensinamos para as crianças o básico da economia, por exemplo, as crianças na escola elas não sabem de onde vem a inflação. Elas não sabem o que é uma inflação, como é que se combate uma inflação, o que é uma política fiscal. O básico de uma economia, as crianças não têm isso, né, na escola. E aí então fica fácil, né, fazer esse tipo de política. E se eu olho uma propriedade ali, é a mesma coisa. Eu estou pagando Estou pagando juro, estou pagando cada vez mais juro, já está no custo fixo, o meu juro. É um dinheiro que eu estou deixando de botar ele quanto mais alavancado eu estou, mais eu estou pagando juro. No momento é juro mais caro. Era um dinheiro que poderia estar indo para a produção, para comprar em melhores épocas. E está indo para me financiar o juro, financiar a minha operação. E aí, às vezes, a gente faz uma confusão, né? A gente fica culpando o banco pelo tamanho da alavancagem que eu escolhi ter. Eu falo do spread, que é muito alto no Brasil. Como é que tu faz isso? E aí vou fazer um corte. Assim, a gente avançou bastante nessa parte econômica. Acho que é legal trazer isso, por isso vem clareando. Como é que tu trabalha isso nos teus clientes? Porque tu tem a AgroMoney, é a empresa de consultoria, queria que tu falasse um pouco. A gente já está aí com 1 hora e pouco de conversa, eu sei que tem muito mais assunto, mas a gente também tem que ir se encaminhando. Como que tu faz isso? O que é o teu principal trabalho hoje com os teus clientes, né? Óbvio, não é lavoura, é financeiro, né? Sim. Mas como que tu traz isso para explicar, para mostrar para esse cara que não entende isso e que muitas vezes não quer entender, ele quer produzir, quer tocar, como é que traz isso para o negócio? Bom, a AgroMoney ela foi criada em 2017 e ela surgiu por conta de um sentimento que eu precisava resolver na minha vida. Porque eu participei ativamente de todas as renegociações de dívidas que teve nesse estado. De 2008 até agora, todas eu participei. Eu cheguei ao ponto de escrever resolução do Banco Central que ia ser publicada. De tanto que eu me envolvi nesse assunto. Só que muitas vezes eu fui para essas negociações convicto do que eu estava fazendo certo. Algumas vezes eu não estava convicto do que eu estava fazendo certo. Eu estava fazendo o que era minha obrigação fazer. Por quê? Porque eu sabia que por trás daquela renegociação existiam uma série de decisões de gestão que eram equivocadas. E que uma renegociação de dívida ela é palco para político, mas ela traz muita dor para as famílias que passam por isso.
Tem que pagar depois, né? Não é que renegocia, mas... E a ansiedade das pessoas até sair, isso é um desastre. Exato. Eu me lembro como se fosse ontem, teve um aniversário do meu filho que eu não consegui curtir o aniversário dele. O telefone não parava de tocar 1 minuto. E, eram pessoas desesperadas esperando para saber se eu tinha notícia, se ia sair, se eu não ia sair. E como é que tu não dá atenção para uma pessoa que está desesperada? Tá louco. Né? E aí eu ficava vendo o seguinte, gente, olha, isso aqui nós estamos enxugando gelo. Nós vamos passar o resto da eternidade fazendo renegociação. Então, eu tomei 2 atitudes. Né? Uma delas eu criei a Agromani, que é uma boutique, né? Uma empresa que não tem, diferente da CIA, que é uma grande empresa, super estruturada. A nossa empresa é uma empresa bem menor e ela atende um público muito específico de produtores. São produtores já médio para grandes e produtores que têm um perfil empresarial, que querem ter realmente uma gestão econômico-financeira como tem uma empresa. Esses caras já... Dá para dizer que já passaram o desafio da produção. Já. Esses caras não produzem bem, não é aí. Não, esses caras já atingiram um patamar de produção importante. E se interessam por esse assunto, porque eu também não vou ficar perdendo meu tempo com quem... Não vou ficar pregando no deserto. Não tenho menor paciência com essas coisas. Então, e com isso a gente começou a desenvolver esse trabalho. E hoje eu posso dizer que a nossa empresa ela entrega para os nossos clientes o que há de melhor em termos de gestão econômico-financeira. Nós entregamos o que uma empresa SA listada em bolsa tem. Só que, claro, adaptado para o agronegócio, para o negócio deles. E as pessoas elas tomam decisões objetivas, em cima de números, em cima de indicadores. Elas dão as diretrizes para o seu negócio baseado nos números que nós produzimos, nós geramos e as análises, enfim. Para isso a gente tem uma equipe, né? A minha dedicação é para a Farsul. A principal dedicação, evidente, é para a Farsul. E nós temos uma equipe de economistas que todos foram meus estagiários. Né? Então, todos fizeram carreira, né? E hoje são top no que fazem e a gente consegue entregar isso. E a outra coisa que eu decidi um pouco depois da empresa, que daí eu botei o pé no barro, né? Aí eu botei o pé no barro de verdade, porque eu disse, bom, agora eu não estou falando teoricamente, agora eu estou enxergando a situação aqui de um grupo de produtores relevante. Então, agora eu consigo sentir, né? Porque eu estou vendo aqui com os meus próprios olhos. Aí eu tomei uma decisão na Farsul e o Gedeon foi muito importante nela, ele me apoiou muito nisso. Eu disse, Gedeon, um negócio seguinte, eu vou começar a falar mais de gestão, eu vou começar a fazer palestra de gestão. E mais, eu vou começar a mostrar os erros. Todas as besteiras que os produtores fazem, eu vou escancarar. E não quero nem saber. Eu disse, já estou aqui tanto tempo na Farsul, se não gostarem, tá, vão pedir minha cabeça, tu me demite, tu não vai te queimar por causa da minha. Eu disse, não, tamo junto. Esse assunto é um assunto importante. Só lhe preserva os nossos aqui, né? Não, é lógico, eu não vou... É lógico, eu nunca citei nem caso de cliente, até porque meus clientes não fazem esse tipo de coisa. Mas ouvi dizer que tem uns caras lá em Quaraí Não, a gente sabe onde os produtores erram. A gente sabe. A gente só, às vezes, não tem coragem de dizer. Eu tenho. Então, eu comecei a mostrar a gente, olha só, se tu tem uma alavancagem de tanto a tantos %, tu tá, por exemplo, vou dizer aqui, com o atual nível de juros hoje, um cara que tem uma alavancagem de 40%, 45%, se ele pegar o resultado dele, né, se ele calcular, né, tem que fazer isso, se ele calcular o resultado dele, fazer um DRE, ele vai ver que o que ele paga de juros é do mesmo tamanho do que ele tem de lucro. Então, ele tem um sócio que é dono de 50% do negócio dele e que o risco é todo dele. Que foi a escolha dele. Não foi a escolha Este é um ponto importantíssimo. O banco bota um segurança com uma cara amarrada, uma roleta que tu tem quase que te pelar para entrar no banco e ainda assim tu entra para pegar aquele dinheiro. Então, mas Antônio, tu não sabe. Sei. A alavancagem é uma decisão de gestão. Não me vem dizer que não, porque é. Mas nós estamos com 2 anos de seca. Não, beleza, joia. Aí realmente a gente se descapitaliza, é uma situação. Tá, mas e os outros 7, 8 anos lá anteriores, o que a gente fez? Inflacionou o mercado de terra, inflacionou o mercado de arrendamento,
batemos feira de tudo, recorde de feira de tudo quanto era coisa. Ou seja, e o investimento número 1 no negócio, que é caixa, a gente fez. Então, e aí eu comecei a apresentar essas coisas. E, bom, primeiro... O famoso paga na safra. O primeiro eu fui com colete à prova de bala. E aí as pessoas... Eu ia perguntar assim, a partir disso tu foi mais chamado ou menos chamado para dar palestra? Muito mais chamado. Porque o produtor rural, ele é qualquer coisa, menos burro. Uhum. E tem gente que acha que o produtor rural é um cara conservador, um cara que não sei... Não é nada disso. O produtor rural é um cara que investe, é um cara que cresce e é um cara curioso e tem uma sede de coisas novas. Uhum. Então, quando o cara começou a ver, não, mas peraí, esse cara falou 1 hora e foi um massacre. Tudo que ele falou parece que ele estava falando para mim. É coisa que mais me diz assim, pá, tu estava falando assim, parecia até que tu estava me olhando. Disse, não estava te olhando, nem te vi. Vai falando, só vê o chapeuzinho, o chapeuzinho vai entrando, vai caindo com a luva. Exato, isso aí, tu estava sentindo isso daí porque são as coisas que tu tá fazendo de errado. Disse, pois é, mas sabe que foi muito bom, porque agora eu vou mudar. Eu me lembro que em 2021, que foi o último ano maravilhoso que nós tivemos de safra aqui no estado, vendemos bem, colhemos bem. Eu comecei a ver tanto absurdo, aquilo começou a me incomodar tanto, né? É pior, parece, né, nesses momentos. Porque depois sou eu que tenho que renegociar a dívida, né? Eu falei, não, agora eu vou falar. E aí eu passei todo o ano de 2021 dizendo, em 1 hora nós vamos ter seca, eu quero ver o ano bom. Aliás, o ano que a gente quebra não é no ano ruim. Exatamente. É no ano bom, Exatamente. que é onde a gente tem um monte de escolhas e tomas erradas. Exatamente. No ano ruim, tu não tem escolha nenhuma. Então, guarda escolhas boas para fazer nos anos ruins. Fiz vídeo, botei no YouTube. Assim, o que eu recebo de feedback positivo de gente assim, Antônio, tu sabe que eu estava pronto a fazer não sei o que, e aí eu vi aquele teu vídeo, eu fui à tua palestra e desisti. E hoje eu fico pensando assim, se eu tivesse feito aquele movimento hoje, eu estava ferrado. Que bom. E aí tu mandou o Pix pro cara. Aproveita e... Isso é pra te ver como a gente faz errado, assim. né? Isso a gente faz fora do grupo. Aí eu comecei a me dar conta, né? Que eu sempre lá no meu último slide, muito obrigado, tem meus contatos. Então, eu tinha que ter posto o Pix. Bota, Claro, exato. Se tem sentido agora. Já que tu gostou tanto, faz um Pix. Não, é brincadeira. As pessoas já pagam o meu salário da Farsul e que eu sou muito grato ao agro por isso. Agora, o fato é que isso foi uma coisa que ajudou muita gente. No início, é lógico que muitas pessoas reagem. Pô, tu tá Ninguém quer ouvir. Tu tá mexendo na ferida do cara, muitas pessoas se arrepiam, né? E às vezes mostra o problema e daí a solução. O cara fica sempre não tá passando o que eu passo. Tem todas as justificativas para aquilo. Tem todas. A negação, né? Vocês têm isso na CIA também. Claro, Vocês têm isso na CIA todo dia. Aliás, a CIA é uma empresa que eu não tenho dúvida que mudou o jogo. Falando um pouco, trazendo um pouco o meu dia a dia para o que vocês fazem. O agro, ele também passou por um processo de ser menos braçal para ser mais intelectual. Nós éramos intensos em mão de obra e nós passamos a intensificar em capital. E esse capital é um capital financeiro, é um capital físico em máquinas e um capital intelectual. Não se faz... A gente tem produtividades muito mais altas nas mesmas terras. O que mudou? Né? E aí eu estou falando produtividade da agricultura e da pecuária. Estou falando da produtividade de uma maneira geral. E eu tenho um monte de relatos de produtores que depois que adotaram a CIA como uma empresa para ajudar nesse pilar intelectual do negócio, né, de tomar as decisões de produção, elas mudaram completamente os resultados. Era a mesma terra, o mesmo clima, o mesmo tudo. O que aconteceu? Né? Aconteceu que eu melhorei meu processo decisório. Então, isso que vocês sentem lá e que muita gente me testemunha do trabalho da CIA, isso inspira a todos, inclusive a mim, a fazer também no seu trabalho isso. Ou seja, o que eu posso fazer para mudar o jogo? Como é que eu posso contribuir para essa pessoa mudar a vida dela? Para ter resultados que eu vou mexer positivamente na vida dessa pessoa. E a Farsul, ela não tinha esse viés. Sempre essa questão de gestão, ela sempre foi meio tabu.
Porque, não, esse é problema do nosso associado, deixa ele lá, isso é uma decisão dele, né? Isso nós não temos que nos meter nesse assunto. Nosso negócio é dele para a sociedade, dele para o governo. Mas lá dentro das 4 linhas é problema dele, nós não vamos nos meter. E eu achei, não, nós temos que nos meter Chega sim. uma hora que tu vê que o problema Tem um problema grande dentro. Depois tem que resolver os problemas. E o Gedeão, ele foi muito importante nesse processo. Ele disse, não, eu já passei por problemas, eu acho importante a gente contar e mostrar. E o presidente, a gente vai fazer um convite formal para ele estar aqui conosco também. Já está convidado. Aproveitar e já convidar. Também é outro de agenda apertada, mas com certeza tem muita história para contar para a gente aqui. E as participações dele sempre importantes, né? Só uma historinha, né? Essa história que tu fala, né, do produtor, a gente às vezes pega um produtor do lado do outro, né? Que a gente brinca que a diferença é só a cerca, né? E o cara sabe o que é. Muitas vezes ele tem que escutar, a gente ajuda. Agora, essa semana, a gente estava conversando aí com uma produtora, com um problema e tal, com funcionários. Ela começou que tinha que contratar uma pessoa e foi na conversa. Aí tu vai perguntando, de repente ela olha e diz assim, eu sei o problema, né? É que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pegar o cara, o problema é esse aqui do começo. E ela estava dando toda a volta na negação para tentar, para ir para a maneira mais, menos traumática, vamos dizer assim. Então estava fazendo toda aquela volta e às vezes o agente externo, né, o fator externo, a consultoria que vem de fora, tem que fazer esse trabalho duro que é mostrar a realidade, mostrar, cara, o problema é esse aqui. Tu tá fazendo toda a volta do mundo, mas o teu problema é esse. Então, e a pessoa enxergar aquilo, e aí começa, e aí essa agregação de conhecimento dentro da propriedade, que às vezes não é nada técnico, né? Exato. Não é só o produzir, bota mais adubo, menos adubo. A gestão também, ela também é uma técnica, né? Mas é uma técnica diferente, tá numa outra dimensão. Não produtiva. Agora, o produtor, ele toma um monte de decisões todos os dias. Ele não vai tomar todas as certas. Exato. E mesmo que ele tenha a melhor consultoria do mundo, ele vai continuar errando. Menos. Mas ele vai errar menos. Mas todos... Isso é inerente do ser humano. A gente faz isso todo dia. Claro. Então, a questão não é identificar os erros para crucificar. O que eu tenho que acertar amanhã. Né? Quais são os acertos que eu tenho que ter a partir de agora? É essa a questão. Mas eu não queria terminar o podcast sem contar uma história, já que nós estávamos falando de comunicação. Ele se esquivou até o final. Né? Eu deixei para o fim, que é para não ter rebate, né? Para não ter tempo de réplica, essas coisas. Como é que é? Réplica. Falar no fim. Vai vir chumbo quente. Tu sabe que eu me lembro que uma coisa que a gente tem que fazer, né? Eu gosto muito dessa frase, até porque ela me dá bastante trabalho para eu cumprir ela, que é o seguinte, a gente... Quando a gente sabe o conteúdo, tu tem que saber explicar para uma pessoa que não sabe o teu conteúdo de um jeito que ela entenda. Então, eu sempre achei assim que o economista que fala economês com as pessoas que não são introduzidas ao economês é porque o cara não aprendeu direito o assunto. Né? Então ele vai ali... de subterfúgio para... Decorou o conceito, mas não parou para pensar sobre ele. Tem algumas profissões que falam isso, falam difícil, assim. As pessoas... Eu acho que quando uma pessoa entende do que ela está falando, ela sabe falar aquilo de várias formas. E não da única forma que estava no livro ou que aprendeu na faculdade. A pessoa sabe falar de múltiplas formas porque ela parou para pensar sobre aquilo. Então, ela domina o conteúdo. E na minha profissão, essa questão da comunicação é muito importante, porque, como eu disse, né, tem um abismo entre o que se ensina na faculdade e não ter sequer um básico na escola, para as pessoas fazerem conexões. Então, isso termina abrindo um abismo entre nós e as pessoas. Então, a gente tem que fechar esse abismo. E eu me lembro quando eu estava tentando falar sobre... A gente estava vendo assim, que o mercado da carne ia mudar, que nós íamos nos internacionalizar, etc. E tinha coisas que não faziam muito sentido, né? E que nós deveríamos começar a nos preparar para isso, que tem muito a ver com a pecuária. E eu queria dizer que, olha, nós estamos falando 10, 15 anos atrás. Olha, nós vamos começar a exportar cada vez mais. E não as pessoas vão continuar comendo carne, vão continuar tendo disponibilidade, mas algumas coisas vão mudar, porque carne é um bem caro. Né? Para nós não é, mas internacionalmente ela é cara. Não é todo mundo que come carne bovina. Né? Tem países muito mais ricos que nós que não comem a carne bovina que a gente come. E eu tinha que achar uma forma de falar isso. Nem na quantidade, nem na qualidade. Nem na quantidade, nem na qualidade. Aí, o pai do Bruno, me criei na casa dele, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo irmão dele, pelo Homero, pela Ana, mãe dele, e pelo o Cláudio Quadros,
que é o falecido pai dele. E eu tinha que explicar isso de algum jeito, né? Então eu usei uma metáfora. E aí eu popularizei o pai dele no estado inteiro, que eu dizia o seguinte, não, por exemplo, tem um amigo que faz aniversário no final do ano, faz aniversário dia 23 de dezembro, e ele todo ano ele fazia, pra te ver como eu tava certo, Tava né? certo, cara. Ele fazia... Eu não tinha me dado conta disso, mas aí eu comecei a escutar um churrasco no aniversário dele. E nós íamos, né? E aí eu dizia, olha, os primeiros aniversários do Bruno era carne de tudo quando era tipo. Né? Tinha picanha, tinha costela, tinha não sei o quê. Depois começou a aparecer linguiça. Né? E hoje em dia os churrascos da casa dele tem vegetais, tem salsichão, pão de alho. Pão de alho. Então, quando vem a carne mesmo, nós já estamos cheios de porcaria. Né? E eu usava essa trajetória dos aniversários do Bruno, que o Chono, evidentemente, que era o partícipe principal, e eu botava, lógico, na palestra a culpa toda no Chono, pai dele, com o objetivo de ilustrar que os hábitos eles vão mudando à medida que os mercados vão mudando, e a gente precisa estar preparado para essas mudanças, né? E eu estava tão certo que hoje nem mais churrasco o Bruno faz no aniversário dele. E o último tempo era só cerveja. Agora nós vamos voltar, vai ser só picanha, cara. Agora vai ficar bom. Agora, se cada um de nós passarem no centro de distribuição do governo federal de picanha... Vai ter picanha barata aí, vai dar para fazer só na picanha. Não, mas o papo tá muito bom. Foi muito legal mesmo. Acho que estaríamos com... pé direito, né? Foi muito legal. O pé no barro. O pé no barro. Foi muito bom. Adoramos a conversa. Acho que foi muito, né? Foi muito legal todo esse tempo que a gente passou aqui conversando. Espero que volte mais vezes aí, Antônio. Não tenho dúvida que a gente vai te chamar em breve. E muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, Armindo, Bruno. Agradeço a vocês, agradeço a CIA pelo convite. Quero aqui reforçar o meu orgulho de ser o primeiro de participar desse projeto. O primeiro sempre é o mais difícil, né? Porque quando o projeto já está consolidado, a audiência já é maior, né? Mas eu fico muito feliz de participar disso, porque tudo que vocês fazem dá muito certo ali na frente. Então, eu não tenho dúvida que eu estou participando de um projeto que vai dar muito certo, como tudo que vocês fazem. Seja dos projetos como este, de divulgação de conhecimento, de histórias, enfim, para as pessoas, como aquilo que vocês fazem lá nas propriedades onde vocês atuam, nos treinamentos que vocês dão, enfim. E eu me sinto muito honrado de estar do lado de vocês, não só pelas relações pessoais, mas também pelas relações profissionais. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, cara. Uma satisfação enorme sempre. E é uma honra estar contigo para conversar. Ficou um monte de coisa aqui, ainda tinha assunto para mais várias horas. É bom, assim fazemos outro. Isso aí, com certeza. Então, queria agradecer também a todo mundo, né, que nos acompanhou até aqui, acompanhou toda essa conversa. Sempre lembrando, né, para quem gostou, que curta aí o vídeo, também se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, Pé no Barro Podcast, e @Pé no Barro Podcast, e siga em todas as redes. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, a gente criou um e-mail, penobarropodcast@ciabrasil.com.br. Quiser mandar algum conteúdo, pergunta, fica bem à vontade. E a gente se vê no nosso próximo Pé no Barro, beleza? Obrigado, um abraço e a gente se vê. Até mais.